Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Pessoal, lembre-se de colocar o nome e o RA lá no chat. Tá bom. Bom, pessoal, semana passada eu dei uma breve introdução, vou repetir algumas coisinhas só que eu acho importante. Nós demos uma breve introdução sobre o direito do trabalho, né, o conteúdo histórico do direito do trabalho, na verdade, né? A relevância aí nesse contexto histórico agregado aí do momento de revolução industrial, ascensão da burguesia, queda da monarquia, a Revolução Francesa, que no Estado liberal, a Revolução Francesa implicava aquelas diretrizes, né, de liberdade, fraternidade, igualdade, né, e que era o ideal do Estado liberal naquele momento. E depois, no segundo momento, eu falei para vocês que o Estado deixa de ser liberal à medida que a mão de obra, né, ou o trabalho humano é explorado pelo capital. Então, aquela dicotomia, né, muito bem explorada por Karl Marx, da exploração do capital versus o trabalho. E aí nós tínhamos essa dicotomia, o Estado percebendo que ser totalmente liberal, ele não era, de certa forma, o Estado totalmente liberal não estava dando certo, porque havia uma exploração do trabalho humano avassaladora, vamos dizer assim. Havia uma exploração do trabalho da mulher, da gestante, da criança. Havia uma incidência grande de acidentes de trabalhos, pagamento de salários muito baixos, enfim, uma exploração do trabalho humano sem precedente. E aí esse momento da sociedade começa a se preocupar com esse contexto todo, né? E aí, nessa preocupação, o Estado começa a deixar de ser apenas liberal, ou seja, de proteger apenas as liberdades individuais, como uma prisão indevida, que era muito comum no Estado monarca, no Estado absolutista, e passa a ser um Estado social, que significa que ele passa a editar normas e leis de proteção, intervindo, de certa forma, nas relações entre particulares. E aí, transportando desse momento, daquele início do Estado Social para que nós temos hoje, eu poderia efetivamente dizer a vocês que o artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º representam aí um conjunto da Constituição Federal, representam um conjunto de direitos sociais fundamentais, quiçá, ou melhor dizendo, né, chamando atenção e fazendo uma ressalva, passando um grifa-texto no artigo 7º. Então, quando a gente lê o artigo 7º, nesse contexto histórico, inspirado pela essa história, a gente percebe que ele é realmente essa intervenção do Estado, ou medidas do Estado, medidas feitas pelo Estado através das normas de regulamentação entre particulares. E por que entre particulares? Porque é uma relação entre o empregado e o empregador. E nós vimos que o ramo do direito, o direito do trabalho, ele é considerado hoje pela doutrina moderna, pela maioria da doutrina, como um ramo do direito do trabalho. Então, ele é considerado como um ramo do direito privado, desculpa, né? Como um ramo do direito privado, né?
Então, ele é considerado como um ramo do direito privado. Alguns da doutrina moderna comparam ele como se fosse uma espiral, né? Que seu núcleo, o seu centro é de direito privado, e algumas das hastes dessa espiral, determinadas vezes, passam por o ramo do direito público. Eu diria para vocês que, nesse contexto, essa doutrina uma doutrina que fala a respeito disso, porque existem normas na CLT que têm cunho de direito administrativo, por exemplo, normas de fiscalização, aplicação de multa, fiscalização do trabalho pela Secretaria do Trabalho e Emprego, e etc. e tal. Então, eu poderia dizer para vocês que o Estado passa a ser social, na perspectiva do direito do trabalho, como ele começa a editar normas de proteção ao trabalhador. Por exemplo, se preocupando com o ambiente de trabalho, por exemplo, se preocupando com a questão do menor, né, qual a idade pode trabalhar, por exemplo, editando normas de proteção ao trabalho da mulher, por exemplo, se preocupando com as questões salariais de redutibilidade, qual a importância do salário, para que o salário serve, não pagar salários miseráveis para muita quantidade de salário. Então, o Estado vai intervindo nessas relações sociais e, quando essa intervenção através de normas e leis, a gente entende ou a gente denomina esse Estado como Estado social, né? E aí nasce, efetivamente, todo um conjunto, transportando do século XIX, do século XVIII para cá, um conjunto ou um ordenamento, uma grande criação do ordenamento jurídico, é o ramo do direito do trabalho, um conjunto de normas que tratam dessa relação de emprego de trabalhador e empregador, né? Todos eles no âmbito da CLT, né? Então, eu falei isso para vocês. Eu vou passar um link aqui, olha, e quem sabe a gente não dá até um pontinho para um trabalhinho com relação a isso. Vou avaliar com vocês isso depois, vou pensar, mas aqui está a carta Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Essa carta é a carta encíclica Rerum Novarum. É daqui onde eu puxei, eu acho que não tem quando ela foi feita. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só um minutinho, que eu queria falar a data correta para vocês. No fim tem. Tem? Tem. É dada em Roma, junto de São Pedro, a 15 de maio de 1891, no 14º ano do nosso pontificado. Obrigado. Então, como eu disse para Nada. vocês semana passada, cada Papa, eles escrevem uma encíclica, né, uma carta, se preocupando com algum contexto social da época que eles assumem, né? Então, o Papa Francisco fez uma encíclica sobre o direito ambiental, sobre a proteção ambiental. E falo a vocês que a própria carta do Papa Francisco existe alguma referência com vários ramos do direito, inclusive do direito civil, do direito do trabalho, porque ele explora muito a noção de propriedade. Vocês sabem que propriedade, mesmo que ela seja particular, ela tem uma função social. E a carta encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que eu compartilhei o link com vocês, também fala da função da propriedade, da função social de propriedade, que é uma ideia de São Tomás, um dos filósofos da Igreja que explorou essa questão de função social da sociedade, é São Tomás de Aquino, né? Então, ela é muito importante, essa leitura dessa carta Rerum Novarum, para quem ama o direito do trabalho ou para quem vai se apaixonar ou para quem vai estudar o direito do trabalho. Porque demonstra, nós estamos falando de 1800, então o século XVII, demonstra toda a preocupação de uma sociedade para envolver a Igreja Católica com relação à exploração do trabalho humano, né? Então, é legal a leitura, quem tiver interesse, quem sabe a gente não dá um trabalhinho valendo um ponto extra a respeito da encíclica que é Rerum Novarum aí. Mas, e aí, voltando, eu disse a vocês também que nós tínhamos fontes de direito, né? Falei a vocês isso, certo? As fontes autônomas e as fontes heteronômicas. Então, fontes formais autônomas são aquelas formadas, decorrem de negociação entre o sindicato de uma determinada empresa, sindicato dos empregados, empresa X, Y ou Z, ou sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados.
Quando há uma negociação entre sindicatos e empregadores, sindicatos e empregados, nós chamamos de convenção coletiva. Quando há negociação entre sindicatos e empregados e empresa, nós chamamos de acordo coletivo. Nós costumamos denominar sindicato dos empregadores de sindicato econômico ou sindicato das empresas. E sindicato dos trabalhadores, nós costumamos denominar sindicato dos trabalhadores ou sindicato profissional. Tá? Só para vocês já irem tendo referência como isso. Se vocês me pegaram no 5º, no 6º e no 7º semestre, eu repetirei isso várias vezes, porque isso é muito importante para o direito do trabalho e tem que se explicar, tem toda hora falar dessa história da negociação coletiva. E aí eu expliquei para vocês que nós tínhamos as fontes heteronomas, as fontes formais heteronomas, que é o conjunto legislativo, Constituição, CLT e leis esparsas sobre direito do trabalho, que é tudo aquilo que é inspiração do próprio Poder Legislativo para editar normas relacionadas ao direito do trabalho. E aí eu expliquei para vocês também que as fontes formais autônomas são essas negociações sindicato-empresa, sindicato-sindicato, certo? Bom, qual a relevância disso? Total, né? Porque desse conjunto normativo, dessa fonte, seja ela autônoma ou heteronoma, eu vou saber quais são os direitos daquele determinado trabalhador. E vejam que essas fontes têm um âmbito muito generalista. Se for fonte do Estado ou heteronoma, porque a CLT serve para todos os trabalhadores, e se for pelo sindicato daquela determinada categoria que o sindicato representa, metalúrgico, bancário, enfermeiro, médico, advogado e assim por diante, engenheiro civil e assim por diante. Né? Então, isso tem uma reflexão, isso tem uma importância direta e reta no relação à vida de cada trabalhador. Porque dessas fontes eu sei quais são os meus direitos na minha relação de emprego. Eu sei o quanto vale o meu ticket de refeição, eu sei qual é o pagamento do meu 13º, o meu pagamento de minhas férias, minhas horas extras, o quanto vale minhas horas extras e assim por diante. Então, essa é a importância das fontes, porque você busca o elemento para construir o contrato de trabalho, nas fontes. Né? Então, eu disse tudo isso a vocês, né? Eu fiz toda essa introdução agora para relembrá-los, né? E aí eu faria a seguinte colocação. A gente tem também, no ordenamento jurídico, não só a norma como regra. Né? Não sei se vocês já viram isso em Introdução à Ciência do Direito, em TGP, a diferença de norma e regra, a diferença entre norma e princípio, o que é norma, o que é regra. Isso é teoria geral do direito. Né? Talvez vocês tenham visto isso. Eu não sei se vocês tiveram aula, e quando tiveram aula, falar de Miguel Reale. Vocês viram aquela teoria tridimensional do direito? Sim. Viram, né? Que é fato, valor e norma? Sim. Então, perfeito. Então, o que acontece? Nós temos, como ordenamento jurídico, né? Nós temos um conjunto de regras e norma é regra, né? E regra é geralmente aquilo que enquadra um fato e aplica uma pena, talvez, né? Uma pena, uma sanção, caso você descumpra aquela norma, aquela regra imposta, né? E nós temos também, dentro dessa perspectiva, a doutrina mundial reconhece, a filosofia do direito, né? Que os princípios também são normas. E talvez eu tenha dito para vocês, mas eu vou repetir agora, que princípio nem sempre precisa estar expresso no ordenamento, ou expresso na norma. Até porque ele poderia deixar de ser princípio e ser uma norma e regra. Então, princípio, ele é norma. A filosofia do direito, a teoria geral do direito, reconhece princípios como norma. E todo ramo do direito tem os seus princípios afins, como o nosso também tem. O nosso direito do trabalho tem princípios afins, que às vezes pode até se confundir com outros ramos do direito, algum princípio em comum, mas nós temos princípios. E princípios são normas, são normas. A diferença entre um princípio e uma norma, a regra ou o princípio,
é que a regra traz um fato, né? Um fato enquadrado, vamos dizer assim, usar cinto de segurança sobre pena de pagamento de multa. É uma regra, né? Um princípio, ele não traz essa especificidade do fato e uma punição específica. O princípio, ele traz uma ideia de generalidade, de abstração. Então, o princípio ele é uma ideia muito mais abrangente, muito mais generalista, muito mais abstrata. E não necessariamente, e não vai trazer uma sanção específica no caso do descumprimento do princípio. Bastando aí, ou, melhor dizendo, colocando-se no papel do julgador ou do operador do direito, que são os advogados, o Ministério Público, juízes, etc. e tal, manusear esses princípios de acordo com uma interpretação da legislação, enfim, né? Mas não necessariamente o princípio esteja escrito na norma de forma expressa, tá? Isso é muito importante que se diga. Mas ele é norma como a regra. A regra enquadra um fato típico e aplica uma sanção. O princípio não. O princípio tem uma ideia de generalidade e abstração e não aplica essa sanção. E ele vai ser manuseado, de certa forma, pelos operadores de direito na sua aplicação. Ou na sua evocação, vamos dizer assim. Evocar um princípio. Certo? Então, isso é importante que se diga. Porque eu já tive aulas em que, até em pós-graduação, em que o aluno pergunta, mas de onde você tirou isso? Onde é que está escrito esse princípio? Não tem que estar escrito esse princípio. Então, o princípio, ele tem algumas funções. Função interpretativa, função integrativa e função inspiradora. Então, o princípio, ele pode inspirar o legislador, então, portanto, realmente não precisa estar escrito na regra ou na norma. Ele pode existir no mundo, no mundo jurídico, até na ciência, na doutrina, né? Pode haver a presença do princípio, e essa presença desse princípio inspirar o legislador para fazer alguma norma. O princípio pode ser de integração, então ele pode integrar regras como hermenêutica, ou seja, a ciência de interpretação do direito. Então, por um princípio, eu posso pegar a hermenêutica, aliar ao princípio e unir duas regras ou duas normas para tirar uma interpretação. Então, portanto, ele tem função inspiradora para inspirar o Poder Legislativo para criar normas, função integrativa no que tange a interpretação das leis, eu utilizo o princípio como ferramenta de interpretação e integração, e a própria função de interpretação. Então, para isso é a finalidade dos princípios. E princípios são normas, como eu disse a vocês, pela filosofia atual do direito, né? Que isso é reconhecida, enfim. Bom, e aí nós temos os princípios do direito do trabalho. E aí eu vou começar, assim, pelo princípio mais importante, porque como está fresco esse contexto histórico do direito do trabalho, e eu falei alguma coisa a respeito disso para vocês na aula passada, eu fiz muita referência à questão da proteção, daquele momento histórico em que surge o direito do trabalho, na Revolução Industrial, o direito do trabalho, não, melhor dizendo, a exploração do trabalho humano, todas as consequências dessa exploração pelo capital na Revolução Industrial, e uma necessidade do Estado se transformar em liberal para social para começar a proteger as relações entre os particulares. E aí, quando eu falo proteger as relações entre os particulares, eu disse a vocês na semana passada que haveria o princípio da proteção, ou a ideia de proteção. E a ideia de proteção justamente advém de proteger aquele que é o mais fraco na relação. E qual relação? Na relação de trabalho, entre trabalhador, entre empregado e empregador. Porque, como eu disse a vocês, os empregadores ou os detentores de capital e dos meios de produção, eles têm um poder, eles estão no patamar de um poder muito maior do que o empregado. Né? Daí até a necessidade deles se aglutinarem, formarem uma associação que advém, ou que dessa associação decorreu a criação dos sindicatos. Justamente para que o sindicato
como um órgão coletivo, fica em pé de igualdade com as empresas. Mas sozinho, numa relação individual de trabalho, ele está num patamar muito mais baixo, vamos dizer assim, aqui embaixo, né, numa escala, do que o empregador. E o direito do trabalho precisava corrigir, ou ele precisa corrigir, de certa forma, essa desigualdade. E ele tem como premissa de corrigir essa desigualdade fazendo as normas de proteção. Então, quando a gente ouve, eu falei isso na aula passada, quando a gente ouve que o direito do trabalho ele é protetivo, ou a gente, no jargão popular, escuta as pessoas dizendo, qualquer empregador sempre perde na justiça do trabalho. Primeiro que nós temos que avaliar que o empregado sempre ganha. Primeiro que nós temos que avaliar que a ciência não é tão simplista assim. A ciência do direito. Porque se fosse simplista, nenhum de vocês precisaria não estar fazendo faculdade de direito e nem passar no exame da ordem. Então, pelo amor de Deus, não deixem as pessoas falarem isso. Não concordem com isso, porque vocês são estudantes de direito. O que mais revolta a gente que advoga é cliente chegando, ensinando a gente no escritório. Né? Você faz 5 anos de faculdade, rala para passar no exame da ordem, o cara pesquisa no Google e vem te dar aula no escritório. Não, isso não pode ser admitido de maneira alguma, em nenhuma hipótese. Mas fora as brincadeiras, né? Não realmente não. Então, assim, não é cabível esse tipo de coisa, a gente não gosta realmente, e vocês também não podem admitir isso. Então, se a ciência fosse tão simplista assim, né? Todo mundo que é empregado entra e ganha, nossa, não precisaria nem fazer faculdade de direito, talvez. É só você ingressar no exame da ordem, pouco estudar o direito do trabalho e entrar qualquer ação que você ia ganhar. E não é assim. Mas isso vai muito mais além do que só essa colocação. Muito mais além, porque a inspiração do conteúdo normativo jurídico do direito do trabalho, ele foi feito para corrigir essa desigualdade de posições, empregador e empregado numa escala menor. Por isso que nós dizemos que o direito do trabalho é protetivo, porque ele cuida de alguém que está numa relação de trabalho que a gente chama de hipossuficiente. Né? É como hipo, né? De menos suficiente, vamos dizer assim. Né? Então, é essa a ideia do direito do trabalho. E eu falei para vocês que tem um ramo muito parecido do direito, que tem a mesma alma, são primos, assim, almas primas, vamos dizer assim. Não são gêmeas, mas são primas. Que é o direito consumidor, que também visa proteger o consumidor, que na relação jurídica está num patamar inferior ao prestador de serviço, ao fornecedor, e, portanto, é também um hipossuficiente. E daí, eu digo a vocês a existência do primeiro princípio. Né? A existência do primeiro princípio. Só um minutinho, pessoal, estou batendo cabeça aqui. A existência do primeiro princípio, que é o princípio da proteção. O princípio da proteção. Bom, aí eu falo do princípio da proteção. Aí eu quero fazer só referência ao artigo 7º aqui rapidinho, e eu vou falar mais do princípio da proteção, e eu falo referência ao artigo 7º da Constituição Federal. Opa, deixa eu ver aqui, por que eu fechei tudo. Eu vou falar do artigo 7º da Constituição Federal na seguinte perspectiva, né? Que o artigo 7º da Constituição Federal, é óbvio que isso não representa de forma expressa, o princípio da proteção ele é muito maior, né? Eu posso evocar ele, eu posso achar ele inspirado em, não dito ou expresso, mas inspirado em várias normas, né? Mas eu gosto de citar como exemplo o artigo 7º da Constituição Federal. E aí eu já apresento o artigo 7º, que o artigo 7º é o cara da Constituição no que tange a direito do trabalho. E aí, eu vou aqui, deixa eu só ver, para compartilhar a norma aqui com vocês. Vai. Não, aqui está. Vocês enxergam a Constituição aí? Sim.
Então, tá ok. Então, eu vou lá no artigo 7º e olho lá, né? O artigo 7º, bacaninha, tal. Aí eu venho aqui, olha. Olha lá. São direitos trabalhadores urbanos e rurais. Ok. Além de outros que visem a melhoria da condição social. Vou fazer um recorte aqui, antes de falar do princípio. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o legislador, ele fala aqui que são direitos trabalhadores urbanos e rurais. Ele está fazendo referência a todos os incisos, até o inciso 34, que são direitos trabalhadores urbanos e rurais. São as garantias mínimas do trabalhador. São os direitos fundamentais sociais do trabalhador mínimos. Mas vejam só, isso é importante na redação do caput do artigo. Ele fala, além de outros que visem a sua melhoria da sua condição social. Bom, tudo que está aqui, em tese, tudo que está do artigo, do inciso 1 ao 34, está na legislação ordinária. Basicamente, são legislações esparsas ou na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, além de outros que visem a melhoria da condição social, o caput do artigo 7º está reconhecendo os direitos instituídos por negociação coletiva entre sindicato e empresa. É isso a vírgula do que está além de outros que visem a melhoria da condição social. Ou seja, o sistema fala assim, eu no artigo 7º garanto o mínimo, a tábua rasa de direitos para os trabalhadores. Mas se houver outros melhores através de negociação coletiva, já que a negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo é fonte de direito, eu admito esses direitos, desde que eles melhorem a condição social. Então, portanto, quando eu falo aqui de adicional de horas extras, só para vocês pensarem no exemplo, ou gravarem o que eu estou falando. Fala, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas, facultada a compensação, minto aqui, não, o inciso 15, não, desculpa, o inciso do adicional, ai meu Deus do céu. Trabalho. O inciso 16, ele fala lá, a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Está falando que o adicional de horas extras é de 50%. Então, quando eu falo em melhoria de condição social, e se eu disse a vocês que o rol do artigo 7º, ele é aquilo de mínimo que o legislador arrumou, é a tábua mínima, a tábua rasa de direitos. Quando eu falo a melhoria da condição social, eu estou dizendo incrementar os direitos que estão nos incisos. Então, portanto, uma negociação coletiva que estabelece adicional de horas extras de 70%, está visando a melhoria da condição social, porque o mínimo é de 50%. Pois bem, e aí, olha, quando eu leio o artigo 7º e eu leio todos os incisos, eu basicamente vou achar normas de proteção. Então, a grosso modo, muito a grosso modo, pensando na legislação constitucional, eu poderia falar que o artigo 7º ele representa o princípio da proteção. Só que, lógico, que assim, eu estou falando da minha ideia e muita gente não comunga comigo, obviamente, né? Só estou dando um exemplo para explicitar para vocês. Por exemplo, o inciso 3 traz lá que o trabalhador tem direito ao fundo de garantia. Mas não é bem isso, porque aqui garante o direito, mas não garante a proteção. Sim, óbvio que de via indireta garante a proteção. Mas isso para efeito prático. Por exemplo, está dizendo que não pode ter redutibilidade de salário. Então, tudo isso, quando a gente faz uma leitura do artigo 7º incisos, a gente pensa efetivamente que está um princípio da proteção ali não dito, mas implícito na norma. Pode ser. Efetivamente, eu posso até crer que sim. Mas se eu for academicamente ou doutrinariamente, eu defino o princípio da proteção, ou eu qualifico o princípio da proteção em 3 subprincípios. E aí, quais são esses subprincípios? Deixa eu anotar aqui. Princípio da norma mais favorável.
princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pro operário. Aqui teria que ser em itálico, tá? Porque é uma expressão em latim, mas aqui não coloca no quadro. Indúbio pro operário. Esse é o desdobramento do princípio da proteção. Então, o princípio da proteção, a definição dele, além daquele conteúdo histórico que nós vimos, que é a legislação tenta corrigir a desigualdade entre empregador e empregado, mas isso é dentro de um conteúdo histórico. Agora, academicamente, eu poderia dizer a vocês, se eu fosse definir o princípio da proteção, eu definiria da seguinte forma: o princípio da proteção é um princípio de direito, que é uma norma, em que visa a proteção do trabalhador em 3 facetas. Na faceta da norma mais favorável, da condição mais benéfica ou do indúbio pro operário. Uma definição muito simplista, mas uma definição minha. E aí, eu guardaria esse momento, e aí eu pensaria, bom, o que seria a norma mais favorável, o que seria a condição mais benéfica, e o que seria indúbio pro operário. E aí eu voltaria aqui no artigo 7º e fazia uma releitura aqui novamente. Bom, aí eu disse para vocês, são direitos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. E eu vou lá no inciso 16 novamente. O inciso 16 diz, a remuneração de horas extras será no mínimo de 50% a mais do trabalho, da hora normal trabalhada. Bom, o legislador falou o seguinte, o legislador constituinte, todo aquele que trabalha além da hora contratual tem que ganhar a hora mais um adicional de 50%. É isso que ele está dizendo. Existem outras normas aqui que garantem direitos também, mas eu estou dando o exemplo da hora extra. Quando um sindicato negocia numa mesa de negociação ou numa negociação para formar um acordo ou convenção coletiva, eles podem dizer o seguinte, falam, olha, eu, sindicato dos empregados de uma determinada categoria X, você, sindicato dos empregadores, nós não queremos o mínimo de 50%. Os 50% nós já temos pelo artigo 7º, inciso 16. Nós queremos negociar aqui um adicional de 60%. É o que a categoria almeja, o que a categoria quer. Portanto, eu estou trazendo uma norma que não está na Constituição, que não está na CLT, que me diz que o adicional para aquela categoria é de 70%. Mas essa norma advém de uma fonte autônoma, que é um acordo ou uma convenção coletiva, como eu já expliquei para vocês. Então, eu me confronto com 2 situações. Se eu ler o artigo 7º, inciso 16, a primeira situação, eu digo a vocês categoricamente que o adicional de horas extras é de 50%. Se eu fizer a leitura da CLT, eu digo a vocês que o adicional também mínimo é de 50%. Então, portanto, eu tenho 2 normas que são regras, trazendo que o adicional mínimo é de 50%. Então, lá, o artigo 59, parágrafo 1º da CLT, diz que o adicional de horas extras será de, no mínimo, 50%, a hora normal. Mas, se eu trouxer uma convenção coletiva, e aí eu vou puxar uma aqui, né? Se eu trouxer uma convenção coletiva, vocês, só um minutinho, e aqui a gente tem um pouco de dificuldade. Se eu trouxer uma convenção coletiva a vocês, e eu vou puxar um exemplo real do Sindicato dos Vigilantes de São José dos Campos, vou esperar abrir o PDF só. Se eu trouxer uma convenção coletiva a vocês, né, eu vou lá tentar buscar a questão do adicional de horas extras. E aí vocês,
Verão aqui, ó. Então, eu estou abrindo a convenção coletiva, espero que vocês estejam enxergando isso. Vou tentar localizar aqui no PDF para ficar mais rápido. Adicional. Não vai dar. Só um minuto, que eu já procuro aqui, acho que fica mais rápido. Aí, achei. Então, olha só. Eu falei para vocês do artigo 7º, inciso 16, que fala que o adicional de horas extras é de 50%. Eu demonstrei o parágrafo 1º do artigo 59, que fala que o adicional de horas extras é 50%. E agora eu trago uma convenção coletiva, portanto, uma fonte autônoma de direito, que traz que o adicional de horas extras é de 60%. Uma hora extra remunerada com adicional de 60% para essa categoria, que está lá em cima, que é os sindicatos, as empresas de vigilância, segurança e monitoramento e os trabalhadores de vigilância, segurança e monitoramento do Vale do Paraíba, por exemplo. Então, eu tenho duas normas que tratam do mesmo assunto. Uma fonte heteronoma, dizendo que o mínimo é de 50%, seja a Constituição ou a CLT, e uma fonte autônoma dizendo que o mínimo que o adicional de horas é de 60%. Imaginemos que eu, nessa perspectiva, tenho uma empresa de vigilância. E aí, eu tenho que seguir essa convenção coletiva. Eu sou obrigado a seguir isso. Não tem outra opção. Na medida que eu vou remunerar os meus vigilantes com horas extras, eu pergunto aos senhores, eu pago o adicional de 50 ou adicional de 60? 60. E aí, para eu trazer o exemplo do princípio, eu digo a vocês, por isso que o princípio da norma mais favorável. Qual a norma mais favorável? É a que estipula o adicional de 50 ou o adicional de 60? O adicional de 60. É por isso que aí um dos desdobramentos do princípio da proteção é a aplicação da norma mais favorável. Portanto, eu, num conjunto normativo, seja ele fonte autônoma de direito ou fonte heteronoma de direito, na comparação, eu aplico aquela norma que for mais favorável ao trabalhador. Por isso que o artigo 7º caput fala, estão garantidos todos os direitos aqui abaixo relacionados, que são os mínimos, além daqueles outros que visem a melhoria da condição social. Condição mais benéfica. Condição mais benéfica não se confunde com a norma mais favorável. Apesar de que, muitas das vezes, a norma pode trazer uma condição, mas ela não se confunde. Exemplo clássico de condição mais benéfica. Eu tenho existe uma determinada empresa X que tem um estatuto próprio, um regulamento próprio. Vocês sabem que há empresas que fazem seu próprio estatuto, agregando direitos ao contrato de trabalho. Então, por exemplo, todo trabalhador que estiver aqui vai ter um plano Sul América top. Isso não está na legislação, você não vai achar no artigo da CLT, talvez nem na convenção coletiva daquela categoria, que a empresa é obrigada a fornecer o plano de saúde. Na legislação não tem, talvez numa negociação com o sindicato. Mas aí a gente vai lá e fala assim, bom, existe uma norma interna da empresa, né? Um caderno de normas internas da empresa. Tem empresas que fazem isso. E nessa norma interna está dizendo lá que todos os empregados terão direito a um plano de saúde sem pagar coparticipação nenhuma. Top. Sul América top. E, de repente, eu sou contratado, e aí me contratam e me dão um miguezão lá. Falam, olha, aqui você tem plano de saúde, só que não vai ser o top e você vai pagar coparticipação. Então, eu tenho duas condições de trabalho diversas, advinda do mesmo empregador. E regulamento interno de empresa
é considerado como norma, como regra. Regulamento interno de empresa integra o contrato de trabalho. Pensem sempre nisso. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou evocar, falar, olha, o Luciano, ele ganha o Sul América Top. Ele não paga nada pelo plano de saúde. Eu ganho o Sul América Podre e pago 30% pelo plano de saúde. O meu contrato está divergindo do regulamento interno da empresa. Portanto, pelo princípio da proteção, eu tenho que ter a condição mais benéfica, que é o regulamento interno. Então, geralmente, o princípio da proteção da condição mais benéfica está relacionado ao regulamento interno da empresa. Tá? Porque o contrato, se vocês já estudaram o direito das obrigações e dos contratos, o contrato faz lei entre as partes. Apesar deste, que é o pacta sunt servanda, não sei se já ouviram falar dessa expressão, apesar do pacta sunt servanda ter sido um pouco mitigado após o Código Civil de 2002, né, ele faz lei entre as partes. Então, o empregador não poderia evocar, olha, eu estou te pagando Sul América podre, você tem contraparticipação, mas o contrato fez lei entre nós dois. Essa alegação no direito do trabalho não teria validade. Porque aí aplicaria o princípio da proteção no desdobramento da norma mais benéfica, da condição mais benéfica, desculpa. Da condição mais benéfica. E aí o outro terceiro desdobramento do princípio da proteção é do indúbrio pró-operário. Indúbrio pró-operário é que, na dúvida, a favor do operário. Só que vejam só, no direito criminal, nós temos o princípio, eu não sei se vocês já ouviram falar do indúbrio pró-réu. Na dúvida, eu não condeno o réu, eu absolvo o réu. Não é igual ao direito do trabalho no seguinte sentido. No direito penal, eu penso num conteúdo fático probatório, ou seja, do que aconteceu de fato e das provas que foram produzidas no processo. Do indúbio pró-operário, eu não avalio provas. Se eu digo que o operário sempre tem razão, não é com base nas provas do que aconteceram numa determinada situação fática, mas é com a relação à interpretação da norma. Então, se houver uma norma, ou da CLT, ou de uma legislação esparsa, ou da Constituição, ou de uma convenção ou acordo coletivo, cuja interpretação cause dúvida com relação a qual o direito daquele trabalhador, a interpretação que será aplicada é aquela que favoreça o trabalhador. É isso que é o indúbio pró-operário. Então, a interpretação da norma é aquela que vai mais favorecer, eu aplico a interpretação aquela que vai favorecer mais ao trabalhador. Existe um doutrinador brasileiro, Luciano Martinez, que ele não é a posição unânime, que ele fala que um indúbio pró-operário também serviria para questões de produção de prova. Então, se o empregado tem uma demanda judicial e há uma dúvida do juiz com relação à prova que foi produzida para algum direito, aplicaria-se o direito, o indúbio pró-operário, para prevalecer o empregado quando a prova é dúbia, quando a prova tem dúvida. Mas isso não é o que prevalece na doutrina. Tá? Então, o Luciano Martinez pensa isso, e um grande doutrinador, que é uruguaio, que é uma referência bibliográfica sobre princípios do direito do trabalho, é Américo Plá Rodrigues. Ele tem um livro que é uma tradução brasileira pela editora LTR. Então, assim, para quem for prestar concurso para magistratura, por exemplo, trabalho, Ministério Público do Trabalho, tem que ter um livro do Américo Plá Rodrigues, não tem outro jeito, que é uma referência mundial sobre princípios do direito do trabalho. Então, esse é o primeiro princípio que nós estudamos aqui, o princípio da proteção e suas três subdivisões, vamos dizer assim. Tem gente que na doutrina não reconhece como subdivisão, fala que tem gente que é o próprio princípio em três facetas, tem gente que fala que são três subprincípios, mas isso pouco importa para nós aqui. Importa conhecer o conteúdo. O outro princípio é o princípio da continuidade
da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. É um dos princípios. Me parece tanto quanto claro quando eu trato desse princípio, porque o princípio ele faz referência justamente de que há uma presunção de que todas as relações de trabalho se perdurem no tempo. As pessoas não querem relações poucas ou relações pequenas de contrato de emprego ou contrato de trabalho ou relação de emprego. Presume-se o legislador e a ciência do direito que as pessoas arrumem um emprego e permaneçam naquele emprego por muitos anos ou até chegar à sua aposentadoria. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego, ela vai nos dizer o seguinte, que eu sempre vou presumir que essa relação perdurará para sempre. Então, quando houver alguma dúvida, eu sempre interpreto como um contrato por prazo indeterminado, eu sempre interpreto que o empregado nunca pediu demissão, e a gente vai vendo esse desdobramento nos exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês verificarem o princípio da continuidade da relação de emprego. Imaginemos vocês, e a gente vai estudar isso, que eu celebro um contrato de experiência com um determinado empregado. Só que eu não faço um contrato escrito, e eu já adianto algo que eu vou dizer no futuro para vocês. Contrato de trabalho não necessariamente precisa ser escrito, ele pode ser verbal. E aí eu celebrei um contrato de experiência, contrato verbal de experiência. Bom, numa demanda judicial, eu, empregado que alego que não era de experiência, o empregador vai alegar que era de experiência. Mas como não tem uma prova documental, dependeria de prova testemunhal. Eu poderia dizer aos senhores que o seguinte, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, esse contrato não foi formado por experiência. Porque o contrato de experiência é um contrato por prazo de até 90 dias. De maneira com que o princípio da continuidade da relação de emprego me traz a ideia e a noção de que toda relação jurídica de emprego, ela se estende no tempo. As pessoas querem ficar até a sua aposentadoria. Então, eu não admitiria um contrato de apenas 90 dias. É mais ou menos isso que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, a gente aplica seu princípio nesse viés. Existe uma outra situação também, mas eu não quero dar esse exemplo agora para não fazer confusão com relação ao autônomo, que é o exemplo mais claro que tem, mas eu não vou citar agora, porque quando eu falar de autonomia, eu vou citar essa questão do princípio de novo. E aí nós temos aqui, olha, o princípio também, outro princípio que nós temos aqui, ó, princípio da irrenunciabilidade. E aí, olha, a doutrina... e vou só fazendo um corte, pessoal. É assim, olha. Vocês, se pegarem alguma doutrina para conferir essa aula de princípios, vocês vão achar doutrinas que falam de princípios que eu não vou citar hoje, doutrinas que não falam de princípios que eu citei hoje. Então, tem uma divergência doutrinária nessa classificação dos princípios do direito do trabalho, tá? De repente, você pega o livro do Maurício Godinho Delgado, ele vai trazer um princípio que eu não dei hoje. Mas você pega o clássico do Américo Plá Rodrigues, ele não fala o princípio que o Maurício deu. Então, eu estou definindo os princípios mais básicos, assim. Mas, se eu fizer uma pergunta numa prova, eu verificar que o aluno estudou, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, eu vou validar a pergunta dele, eu vou validar a resposta, obviamente. Não vou... Ele leu o Luciano Martinez e trouxe um princípio que eu não expliquei, eu vou validar. Ou ele trouxe uma explicação de um princípio dessa doutrina, eu vou validar. Eu quero que vocês só tenham cuidado, porque se vocês abrirem alguma doutrina que eu indiquei, os doutrinadores não se entendem quais são os princípios. O que eu estou passando é o que o princípio da proteção todos citam, o princípio da renunciabilidade todos citam, e assim por diante. Agora, tem um ou outro princípio que alguém cria que não é o clássico que cria, vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Então, o princípio da irrenunciabilidade, ele faz referência, e aí tem
como eu estou dizendo para vocês, tem doutrinadores que falam que o princípio da renunciabilidade é um e o princípio da indisponibilidade é outro. E o princípio da indisponibilidade é outro. Tá. E tem doutrinadores que falam que não. É tudo o mesmo princípio. Esse é o problema. Mas tudo bem, a gente chega lá e a gente vai explicar. Indisponibilidade. Tá? Então, o que acontece? O que fala o princípio da irrenunciabilidade? Nós temos sempre que ter em mente que o direito do trabalho, como ele tenta corrigir essa desigualdade entre empregado e empregador, ele tem uma natureza, apesar de ser um ramo do direito, né, do direito privado, ele tem um reflexo social muito grande. Imagina, uma relação de emprego é aquilo que movimenta a economia, aumenta a produção, as pessoas com salário aumentam o consumo, as pessoas sobrevivem, têm o seu meio de subsistência próprio de sua família. Então, tem um interesse público muito grande envolvido nas normas de direito do trabalho. Por isso, a gente diz que as normas de direito do trabalho, elas têm um caráter congente. Um caráter cogente. Diferente do direito civil, a norma do direito do trabalho, por esse caráter cogente, ele tem que ser aplicado independente da vontade das partes. Salvo poucas exceções, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então, eu não posso negociar com o meu trabalhador. A lei fala que eu posso dar 13º, eu tenho que pagar a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro. Eu não posso chegar para o meu empregado e falar assim, olha, assina um termo aqui comigo que você vai receber o 13º em 12 parcelas, de janeiro a dezembro. Eu não posso fazer isso. Não só porque a lei veda, mas não é isso que eu quero entrar no detalhe, porque fica muito simplista eu falar da lei, senão a gente ficaria lendo lei aqui. Não é por conta disso. É porque a norma, ou o direito do trabalho, tem como princípio o princípio da irrenunciabilidade, que tem como seu fundamento o critério cogente da norma. Ou seja, não cabe às partes escolherem como querem aplicar ou mudar a legislação. A lei simplesmente incide nas relações dos particulares e como ela incide, e como ela regra, e como ela dita, tem que ser aplicada. Eu não posso flexibilizar isso, a norma é congente. Eu não posso admitir um empregado no meu estabelecimento e falar para alguém ou para um juiz de uma demanda trabalhista assim, eu não registrei esse trabalhador porque ele estava recebendo seguro-desemprego. Ou eu não registrei o trabalhador porque ele não me trouxe a carteira de trabalho. Eu pedi várias vezes para ele, ele não me trouxe, ficou aqui 10 anos trabalhando para mim e eu não registrei. A culpa é dele. Não se admite isso no direito do trabalho. Porque a norma é cogente, ela tem que ser aplicada e ponto final, independente da vontade das partes. Não há justificativa para não se aplicar a norma de direito do trabalho. Então, a norma ela é cogente por conta dessa incidência entre os particulares, e dependendo da vontade, tem que ser aplicada da maneira com que ela vem. Então, portanto, nunca, jamais na vida profissional de vocês, numa defesa trabalhista ou qualquer coisa que eu contratei, mas não registrei porque ela ficou atrasando a entrega da carteira. Não existe. Ou você manda embora, ou você não contrata. Não existe essas desculpas para o direito do trabalho. A norma é congente. Então, tem esse viés da norma ser cogente e tem o viés do caráter público da norma. Não envolve só o interesse entre empregado e empregador a norma de direito do trabalho. Existe um interesse público nas normas de direito do trabalho. Porque, volto a repetir, o salário tem natureza alimentar, serve para a subsistência do trabalhador de sua família, movimenta a economia, quanto mais se consome, mais se produz, a economia do país melhora. Quanto mais pessoas empregadas recebendo salário, as condições sociais e humanas melhoram, a miséria diminui. Então, o direito do trabalho tem normas que têm um interesse público muito grande.
Então, são normas cogentes e de caráter público. Portanto, os particulares não podem dispor daquilo que eles querem com relação ao direito de trabalho. Empregado e empregador tem que respeitar a norma. E aí, quando eu falo de princípio da irrenunciabilidade, eu trago o conceito de renúncia. Renúncia é quando eu, na negociação com outra pessoa, abro mão do direito sem ter algo em troca. É diferente de transação. Transação, eu falo, olha, eu não quero receber X, mas você me entrega Y. Tudo bem? Eu abro mão de X, mas eu quero Y que eu não tenho. Isso é transação. Nós estamos acordando, nós estamos transacionando situações ou direitos. Renúncia é quando alguém fala assim, Lúcio, abre mão de receber X e eu não te darei nada em troca. Isso é renúncia. Então, o princípio da irrenunciabilidade me diz o seguinte, pelo fato da norma ser cogente, ter um caráter público, o trabalhador não pode renunciar normas de direito do trabalho. Não cabe renúncia. Eu não posso abrir mão daquilo que está constituído. Então, também não há nenhuma justificativa para alguém chegar e falar efetivamente, olha, eu estou passando muita dificuldade financeira, você não abre mão de receber o 13º, meu negócio está ruim, tem pandemia. Não existe isso, porque o princípio da irrenunciabilidade veda a renúncia, veda o trabalhador de abrir mãos dos direitos que são consagrados pela Constituição e pela norma. Tá? Existem pouquinhas exceções, mas não de renúncia, e sim de transação. E aí, quando eu falei que alguns doutrinadores dividem o princípio da irrenunciabilidade com a indisponibilidade, é nessa perspectiva, que a renúncia seria só apenas a renúncia de não renunciar ou abrir mão do direito, e a indisponibilidade de não dispor do direito porque ela tem um caráter público e uma norma cogente. E tem outros que reconhecem a irrenunciabilidade abarcando o princípio da indisponibilidade, como se ambos fossem a mesma coisa. Eu comungo dessa ideia. Então, para mim, disponibilidade e renunciabilidade. Né? Então, porque seria a mesma coisa. Né? Em tese, você renunciar ou você dispor de um direito seu, você não poderia fazer isso. Né? Abrindo mão de um direito, na verdade. Tá? Temos outros princípios. Princípio da primazia da realidade. Então, vou anotar aqui no meu quadrinho, princípio da primazia da realidade. É um outro princípio do direito do trabalho. Então, primazia da realidade. Então, no direito do trabalho, o que o princípio da primazia da realidade me traz? O que o princípio da primazia da realidade me ensina? O princípio da primazia da realidade, ele vai dizer o seguinte para mim, que prevalece a verdade, o fato, o que acontece e não a forma. Prevalece a verdade, o fato que acontece e não a forma. Então, portanto, eu posso dizer assim a vocês, eu posso colocar no papel qualquer coisa. Numa demanda judicial, em que eu alegue algo contrário ao papel, e aí eu vou dar um exemplo muito bom para vocês, o juiz não está adstrito ao que está no documento. Ele vai escutar a testemunha, ele vai escutar o depoimento das partes para saber efetivamente o que aconteceu. O que está no papel, no documento, não é irrelevante, totalmente irrelevante, mas não faz uma prova absoluta de nada. O que vale é o princípio da primazia da realidade, muito parecido com o que há no direito criminal. Eu tenho que saber efetivamente o que aconteceu. A forma ou aquilo conteúdo dos documentos, que seria a forma, não me dão tanta situação ou não me dão do que acontece na relação de emprego ou numa relação de trabalho. E aí eu evoco o princípio da primazia da realidade. E aí eu vou dar um exemplo
clássico para vocês, ou um exemplo muito factível, vamos dizer assim. Uma empresa que tem mais de 20 empregados tem que ter cartão de ponto, controle de jornada através de cartão de ponto. É um documento. É um documento e que lá no conteúdo do documento demonstra o horário que você entrou, o horário que você parou para almoçar, o horário que você voltou do almoço e o horário que você foi embora do trabalho. Bom, aí imaginemos o seguinte, o seu empregador, você entra às 8, lógico que tem variação de minutos, nem todos os dias você bate o cartão às 8, exatamente às 8 horas. Então você entra às 8, sai ao meio-dia, volta a 1 do almoço e vai embora às 18 horas, ou às 17 horas. Só que o seu empregador, muito malandramente, muito espertamente, fala assim para você, olha, é o seguinte, eu queria que você continuasse trabalhando, que o serviço está um pouco atrasado, e eu queria que você, de certa forma, batesse o cartão e continuasse trabalhando. Vejam só, o documento, a forma, vai me demonstrar que num determinado dia X, aquela pessoa foi mandada embora às 17 horas. Mandada embora não, saiu do trabalho às 17 horas. Só que efetivamente aquela pessoa bateu o cartão de ponto e continuou trabalhando. E não bateu mais o cartão depois que foi embora. Então ficou trabalhando até às 21 horas. Estava com o serviço atrasado, tinha que colocar em dia. E o empregador pediu para bater o cartão de ponto às 17, que talvez não quisesse pagar as horas extras. Aí esse trabalhador vai na Justiça do Trabalho um dia e fala assim, olha, determinado dia X, o empregador lá, meu supervisor, mandou bater o cartão e eu ir embora às 5 e mandou ficar até às 21 horas. E eu fiz essas horas extras e não recebi. A empresa vem na contestação e fala assim, olha, não é isso não. Ele nunca trabalhou depois das 17 horas. Aliás, excelência, eu estou portando o cartão de ponto daquele mês e daquele dia, ele bateu o cartão às 17 horas e estou juntando o recibo de pagamento, não teve pagamento de horas extras, porque ele não fez horas extras. Bom, se prevalecesse a verdade formal, que a verdade formal é aquilo que decorre dos documentos, se prevalecesse a verdade formal, eu olharia o cartão de ponto, eu como juiz, falo, olha, fulano, realmente, você bateu o cartão às 17, você não fez horas extras aqui, não. Indeferiria a ação. Julgaria improcedente a ação. Mas o direito do trabalho não é cercado pelo princípio ou pela verdade formal, e sim pela primazia da realidade, que está baseado na verdade real, não na verdade formal, naquilo que acontece de fato. Nessa perspectiva e nesse exemplo, para vocês entenderem o que o juiz vai fazer. Olha, no determinado dia que você aponta que trabalhou até as 21, está marcando que você trabalhou até as 5 da tarde, correto? Correto. Você bateu esse cartão? Excelência, eu bati, mas o cara meu supervisor mandou bater o cartão às 5 e continuar trabalhando. Ah, então você não reconhece que saiu às 5, e sim às 21. Não reconheço. Eu saí às 21 horas. A partir desse momento, a juiz em audiência, ou o juiz em audiência, ele vai abrir instrução. Ele vai falar para as partes, vou colher ou não o depoimento das partes e vou colher ou não o depoimento das testemunhas. Doutor, seu cliente está dizendo que ele trabalhou além das 5, portanto, ele não reconhece o documento. O senhor trouxe prova testemunhal para provar que ele ficou além das 5 horas da tarde? Por isso, do princípio da primazia da realidade. Não vale a verdade formal e sim a verdade real. Não trouxe, a testemunha viu, está aqui, ela vai falar tudo que ela sabe e que ela não sabe. E a testemunha vai lá e descarrega. Olha, realmente, naquele dia ele trabalhou, porque tinha que fazer todo o almoxarifado, organizar. Eu vi ele trabalhando, meu horário de expediente termina às 9, eu fiquei com ele até lá, a gente foi embora junto de ônibus,
o dele é A5. O que o juiz na sentença vai fazer? Ele vai dizer assim: o documento não retrata a realidade dos fatos, haja vista que a testemunha comprovou a alegação do autor, portanto, condena em horas extras. Princípio da primazia da realidade. Ele não vai falar do princípio, mas eu estou falando para vocês que decorre do princípio da primazia da realidade. Certo? Existem outros princípios, e esses que eu falei aqui são os mais importantes. Outros doutrinadores, por exemplo, colocam princípio da irredutibilidade salarial. Eu não posso reduzir salário. Então, tem doutrinador que coloca aqui, ó, nesse contexto do princípio da irredutibilidade salarial. Por que desse princípio? Princípio da irredutibilidade salarial, porque a norma, a Constituição, proíbe a redução do salário assim, de forma aleatória, sem negociação com o sindicato. Eu não posso pagar alguém, contratar alguém para ganhar R$1.000 e por uma mera alegação de que meu negócio não vai bem, o problema não é do empregado, e nós vamos ver o porquê disso, isso tem um fundamento na própria legislação. Eu não posso chegar para o meu empregado e falar: amanhã, a partir do mês que vem, eu estou te pagando quinhentão, porque as coisas estão difíceis, estamos em pandemia, toda hora fechando. Não existe isso. Então, tem alguns doutrinadores que trazem o princípio da irredutibilidade salarial no contexto dos princípios do direito do trabalho. Por exemplo, aqui, olha, só para... Já te dou a pergunta, Nicole. Aqui, olha, está falando lá no artigo 7º, claramente, quais são os... Opa, estou na CLT, eu acho. Os incisos que falam da proteção do salário. A única possibilidade no Brasil que nós temos de reduzir salário é através de negociação com o sindicato da categoria. Então, se fizer negociação, convenção ou acordo coletivo com redução de jornada, pode-se reduzir salário. Tá? Isso está aqui nos incisos, aqui, ó, 4, 5, e principalmente no inciso 6, ou especificamente no inciso 6, a irredutibilidade de salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Então, nesses momentos de crise, 2014, pandemia, o que as empresas fazem? O que acontece? O consumo da sociedade, está todo mundo em crise, diminui. A demanda pelos produtos diminui. As pessoas consomem menos, portanto, a indústria tem que dar uma esfriada na produção. Acabar com o setor, deixar as pessoas de layoff, ou uma outra alternativa, ou mandar todo mundo embora lá daquele setor, mandar um número X de pessoas embora. Ou uma outra alternativa é reduzir a jornada de trabalho. Com essa redução, vem a redução do salário. Só que para fazer isso, eu não posso chegar no tete-a-tete com o meu empregado ali e falar: olha, vou reduzir o seu salário porque as coisas estão difíceis. Porque senão eu atingiria o princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade, ou os dois, se for o caso, para quem acredita nos dois. Então, aí a legislação, no artigo 7º, inciso 6, autoriza a redução dos salários mediante participação dos sindicatos, ou por negociação coletiva, ou por convenção, ou por acordo coletivo. Essa é uma hipótese. Então, tem doutrinadores que colocam o princípio da redutibilidade de salário no conjunto de princípios do direito do trabalho. Pois não, Nicole? Na verdade, acho que o senhor já acabou de responder a minha pergunta, mas eu ia perguntar justamente em relação às condições que foram impostas mediante a pandemia, que o governo permitiu situações em questão de contrato de trabalho, por exemplo, rescisão temporária de contrato de trabalho e outras coisas do tipo, mas acho que o senhor já acabou de responder a minha pergunta. Na verdade, olha, isso é interessante o que você está falando. Quando veio a pandemia, o governo fez várias medidas provisórias para que as empresas não mandassem embora.
Então, deu suspensão de contrato, férias antecipadas, uma série de coisas. Só que vejam só, um dos instrumentos que já existia é o artigo 7º, inciso 6, a negociação da redução da jornada com a redução do salário. Aí, isso é muito importante a sua pergunta, porque uma das medidas provisórias que tratava desse assunto dizia o seguinte: para que haja redução da jornada com redução do salário, não vai, enquanto vigorar a medida provisória, não há necessidade de intervenção dos sindicatos. E esse trechinho da medida provisória foi parar no STF para verificar a constitucionalidade disso ou não, já que o artigo 7º, inciso 6, fala que tem que ser através de negociação coletiva. Num primeiro momento, numa liminar, um dos ministros, eu não me lembro qual, disse o seguinte: a lei é inconstitucional porque o artigo 7º, inciso 6, faz referência à negociação coletiva entre sindicatos para reduzir salário e reduzir jornada. Num segundo momento, não foi reconhecida a inconstitucionalidade, porque diz que é uma exceção, é pandemia, protege a vida, os empregos e etc. e tal. Só que a lei só vai vigorar enquanto vigorou a medida provisória, depois virou texto de lei, mas é só enquanto durar o estado de calamidade, né? Então, não é isso ad eternum, porque não tem como uma medida provisória, uma lei ordinária, alterar um inciso da Constituição Federal. Então, não existe essa possibilidade, mas muito bem colocado a sua pergunta, o seu questionamento. Tá? Outro princípio que surgiu aqui, olha, que surge aqui, que alguns doutrinadores colocam, inclusive o clássico Américo Plá Rodrigues, mas muitos doutrinadores da nossa doutrina nacional não colocam, é o princípio da boa-fé objetiva, ou o princípio simplesmente da boa-fé. Tá? O princípio da boa-fé é um princípio não só do direito do trabalho, eu poderia dizer quase todos os ramos do direito, também do direito civil. Aliás, existe norma expressa tratando do princípio da boa-fé objetiva no Código Civil. Artigo 187, salvo engano, ou 421 ou 422 do Código Civil. Fala expressamente sobre a boa-fé objetiva, que é um princípio. Alguns doutrinadores do direito civil não caracterizam o princípio boa-fé objetiva como princípio, e sim como cláusula geral, tá? Mas a gente pode ficar com um princípio. Américo Plá Rodrigues diz que o princípio da boa-fé objetiva é um princípio aplicável ao direito do trabalho. E o que é a boa-fé objetiva? É você agir nos contratos com probidade, honestidade, ética, retidão. É tudo aquilo que se espera do homem ético, do homem probo, do homem honesto. É isso que é boa-fé objetiva. Atitudes que levem a essa conclusão de probidade, honestidade, de ética. É isso que é boa-fé objetiva. Tá? Outro princípio que alguns também do Código Civil utilizam e alguns trazem para o direito do trabalho, que é um princípio que eu poderia também dizer que é do ramo, que também está no artigo 187, está no 421 ou 422 do Código Civil, princípio da função social do contrato. O contrato em si, seja ele do Código Civil, do direito do trabalho, ele ultrapassa a questão que envolve empregado e empregador e atinge toda a sociedade. Ele não fica naquela bolinha entre empregado e empregador. Ele tem um efeito maior, até porque tem um interesse público. Né? Olha, eu me lembrei de um exemplo lá da proteção da condição mais benéfica, que é um assunto que vai entrar em voga agora no direito do trabalho. Só para a gente quebrar um pouco o gelo da aula, porque já são 10h22, né? Mas é o seguinte, eu tinha um colega no mestrado que ele é gerente de um grande escritório no Brasil, um escritório da Bahia, que tem uma universidade lá, e ele coordenava as unidades de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Gustavo. E ele era mais privilegiado que eu, né? Porque eu tive que pagar o meu mestrado e esses escritórios grandes pagam para os seus sócios, né? O cara que vira sócio, o dono do escritório, os caras vão lá e bancam o estudo dele, né? Enfim, e eu fiz na PUC, não é barato. Bom, enfim. E aí, ele queria escrever
a dissertação de mestrado dele um assunto que está agora batendo no direito do trabalho e vai virar muita discussão a respeito disso. Ele queria falar de regulamento interno de empresa, porque tem empresas que proíbem o relacionamento amoroso entre empregados. De maneira que alguém que se apaixone dentro do ambiente de trabalho e queira se relacionar com outro, um deles tem que sair fora da empresa, ou vai ser mandado embora ou tem que pedir demissão. Então, a dissertação de mestrado dele era entre o direito individual da pessoa a ter a liberdade de se relacionar ou não, e o direito da empresa de vetar isso. Porque aí eu volto a falar para vocês, vou mostrar aqui um artigo para vocês da Constituição, que, de certa forma, deixa eu procurar o artigo primeiro aqui, que aí eu compartilho com vocês aqui, que, de certa forma, tem uma proteção aqui, uma garantia constitucional para as empresas. Então, aqui, ó, artigo Constituição. Olha lá, artigo 170 da Constituição. Vou dar uma lidinha bem rápida aqui, ele é bem simples de leitura. Aqui, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, legal, porque o artigo 1º da Constituição fala isso também, e na livre iniciativa, ou então, portanto, a livre iniciativa, a ordem econômica e a livre iniciativa também são valores sociais constitucionais, garantias constitucionais protegidas pelo ordenamento jurídico, tendo, por fim, assegurar toda existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Aí são princípios constitucionais que tem lá. Mas o que eu quero dizer para vocês? À medida que a empresa cria um regulamento interno e veda, fala não pode ter um relacionamento amoroso, ela evoca o artigo 170. Eu não administro a minha livre iniciativa, eu não tenho esse poder, então eu posso criar um regulamento interno. É óbvio que isso vai parar no STF e o STF vai ter que confrontar direitos fundamentais. Um, da liberdade do indivíduo de se relacionar, e o outro, que é com base no artigo 70 da empresa administrar a sua atividade econômica como ela quiser. Então, ele queria escrever, ele acabou desistindo do tema, só que eu andei vendo notícias essas semanas a respeito desse tema aí, e esse assunto vai parar nos órgãos superiores para tomar decisão a respeito disso. Né? É só para vocês imaginarem. Mas aí, para a gente começar a encerrar a aula, eu precisaria falar também, e aí a função social nessa perspectiva é tudo aquilo que foge ao aspecto do empregador e do empregado, né? Abrange toda a sociedade. Né? Contrato não só diz respeito às partes envolvidas. Né? Então, antigamente, o direito, antes do Código Civil de 2002, não havia esse princípio da boa-fé objetiva nem da função social. O que prevalecia era a propriedade e o pacta sunt servanda. Então, pouco importava se, por exemplo, um banco praticava uns juros leoninos que acabasse com a vida da pessoa no cheque especial. Porque se você assinou um contrato de cheque especial de um juros de 20% ao ano, o problema é seu, para o código anterior a 2002. O Código de 2002, ele traz uma perspectiva dos direitos fundamentais, em que se preocupa mais com a dignidade da pessoa, com o equilíbrio das relações, com a boa-fé objetiva, com a função social. Então, ele está preocupado muito mais com outras coisas do que apenas com a propriedade. De maneira com que você consegue discutir um contrato com muito mais facilidade com o Código Civil de 2002 do que do Código de 68. Isso por conta dos direitos fundamentais. Mas eu quero dizer isso porque, no aspecto da função social, eu analiso o contrato e falo, bom, o que a sociedade tem que ver com eu dever o cheque especial e o banco? Total. Porque a perspectiva da função social é que isso me atinge diretamente, atinge o banco, mas pode atingir toda a sociedade quando eu penso numa categoria de consumidores que consomem aquele produto do banco. O Ministério Público também, nessa perspectiva, vai atuar para acabar com aqueles juros leoninos. Então, isso tem uma reflexão. Não é só o meu contrato com o banco. O social pode ser atendido com relação a isso. Isso é mais ou menos a função social do contrato.
E aí, 2 princípios constitucionais, para a gente encerrar, que eu não poderia deixar de citar de maneira alguma hoje aqui. É o princípio, eu vou tentar colocar aqui, ó, que é aplicado a todos os ramos de direito, principalmente direito do trabalho. E alguns doutrinadores falam que são princípios constitucionais do direito do trabalho. Não se preocupem com a classificação da doutrina nacional, já falei isso. É o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Né? O que é dignidade da pessoa humana? Bom, é um conceito extremamente difícil da gente qualificar, né? Ou da gente conceituar. Mas eu gosto muito de um exemplo, e aí, que eu tive um professor que era muito católico, e aí não é por conta de religião, então está lá, ó, o princípio, a República Federativa do Brasil seguirá o princípio da dignidade da pessoa humana. Respeitar a humana em todas as suas vertentes. Aí você tenta conceituar o que é dignidade da pessoa humana, né? É um negócio difícil para mim, pelo menos né? E aí tinha um professor que falou um negócio que eu achei que foi genial na época, assim, tudo bem, ele era muito católico, independente da religião de quem quer que seja. Ele falava assim, se o homem é a semelhança e a imagem de Deus, e se Deus fez passar por homem enquanto ele estava na Terra, né, Jesus, no caso, né, isso traduz o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso, né, porque, assim, realmente, se Jesus se fez em homem, em carne e osso, né, e a gente, então, a nossa dignidade vem desse poder divino, na verdade, né? De ter dado essa oportunidade, de ter morrido na cruz, enfim, acabado com todos os pecados. Talvez seja isso, eu acho que é um conceito muito bonito, mas de respeitar o ser humano, porque nós somos todos filhos de Deus, né? E somos todos irmãos, né? Só que, assim, num contexto mais profundo, assim, né? Pensando na dignidade da pessoa humana, o grande divisor de águas, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, foi após o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, né? Então, é isso que é você... Como você tem alguém que é perseguido por ser judeus e matam, como assim, né? E a nossa dignidade? Todos os seres humanos têm dignidade em si. Ninguém é melhor do que ninguém, vamos dizer assim, num aspecto muito generalista, muito, né? Então, todo ser humano tem sua dignidade, e essa dignidade tem que ser respeitada. Então, isso ficou muito marcado com a Segunda Guerra, depois das questões que fizeram com os judeus, obviamente, né? Então, o mundo se atentou muito para essa questão da dignidade da pessoa humana, né? E aí, a outra coisa que eu diria a vocês, que muitos doutrinadores colocam como princípios constitucionais de direito do trabalho, é que o trabalho, aí repetindo o que está um pouco no artigo 170 que eu mostrei para vocês, o trabalho tem aqui, ó, a livre iniciativa e a função social. Então, valores sociais do trabalho, né? Então, eu poderia dizer assim para vocês que são os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. Então, seria mais ou menos mais ou menos não, né? Um outro princípio constitucional, o valor social do trabalho. Nem todo mundo coloca esse valor social, nem todo mundo não, a minoria coloca esse valor social do trabalho como princípio, né? Isso está no inciso 4º do artigo 1º da Constituição Federal. Certo, pessoal? Então é isso. Olha, para quem tiver interesse, é legal a leitura da Carta Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Tá? A respeito de fonte, me escapou um artigo que era importante falar para vocês, mas semana que vem eu adentro nesse artigo aí, ok? Podem ficar tranquilo, não me esqueçam que é um artigo importante da CLT que me fugiu aqui, que eu deveria ter falado para vocês. É super simples de citar, mas com relação a princípios, era isso que eu tinha para dizer. E aí, amanhã, eu vou juntar a aula da semana passada com essa aula no EVA, um vídeo do YouTube, tá? Por enquanto, dessas 2 aulas que eu tenho, eu não tenho slides, e aí das próximas podem ser que eu tenha, e aí eu vou compartilhando slides com vocês, para vocês terem material aí.
Mas quem não entendeu e quem tiver dúvidas, fiquem à vontade. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Quem quiser fazer comentários também. Professor, Oi. na verdade, eu queria que se o senhor puder repetir para mim só o princípio da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, toda conduta humana que é proba, é ética, é honesta. É isso. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a... No começo da explicação do senhor, o senhor está falando da proteção do que é mais benéfico para o trabalhador, em relação a horas extras. E Da tem norma mais empresas favorável. que... Isso, da norma mais favorável. E tem empresas que não aceitam o pagamento, de fazer pagamento por horas extras e criam a opção de banco de horas. Uhum. Mas se isso não estiver no contrato entre empregado e empregador, não deveria ser uma opção de escolha do empregado, se prefere o recebimento por horas extras ou então fazer o banco de horas, e não uma imposição do empregador? Não, sabe por quê, Nicole? É assim, ó. O artigo 13 da Constituição Federal, ele diz assim, a jornada de trabalho será de 8 horas diárias e 44 mensais. E o artigo 13 e o 16, inciso 13 e 16, e aí um deles vai falar assim, é autorizado o sistema de acordo de compensação de horas, em substituição ao pagamento de horas extras. Aí vem regulamentando o acordo de compensação ao banco de horas. Ou seja, o próprio legislador constituinte, nessa perspectiva, ele deu para o empregador, ou para as partes, celebrarem um acordo que, ao invés de pagar as horas extras, essas horas sejam compensadas. Então, eu não teria, assim, de imediato, um confronto de norma mais benéfica. Eu teria, nesse seu exemplo, se tivesse assim, a Constituição fala assim, é permitido o acordo de compensação, ou o banco de horas. Perfeito, é uma norma. O artigo 59A e o 59 ali em diante da CLT vai trazer isso que você está me dizendo, acordo de compensação em banco de horas. É permitido o acordo de compensação em banco de horas. Aí vem uma norma coletiva e diz assim, é vedada a instituição de acordo de compensação em banco de horas. E existem normas coletivas nesse sentido. Aí eu aplico o princípio da proteção com a norma mais benéfica, porque eu tenho duas normas dizendo que eu posso fazer acordo de compensação e a norma que representa aquela categoria, portanto, vai implicar naquele contrato de trabalho dizendo é vedado o acordo de compensação em banco de horas. Aí a norma mais benéfica é que não faça o acordo de compensação em banco de horas, certo? Porque se eu interpretar que a norma mais benéfica é eu compensar as horas, tudo bem, eu não vou postular nada na justiça, eu fico com aquilo e está ótimo, para mim está ok. Entendi. Não, Entendeu? eu achava que por não ter isso explícito no contrato de trabalho, poderia ser uma Não. Aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação. E aí, vocês estudariam isso no Direito do Trabalho 2, esse semestre, mas eu posso adiantar para você. Quando não havia a lei da reforma trabalhista, só se permitia acordo de compensação de horas com contrato, com instrumento expresso. Então, isso teria que estar no contrato ou um documento apartado dizendo a Nicole autoriza o acordo de compensação. Se eu instituísse e obrigasse a você a fazer a compensação de horas, se isso está num instrumento escrito, né, e, portanto, eu não pagaria as horas extras, você poderia reivindicar essas horas, porque não tinha um instrumento escrito de eu celebrar esse acordo de compensação com você, antes da reforma trabalhista. E o banco de horas, ele existia a figura do banco de horas, mas acordo de compensação e banco de horas são diferentes.
O acordo de compensação é aquilo que você compensa as horas extras na mesma semana ou na semana subsequente, antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, acordo de compensação é aquilo que você compensa as horas na mesma semana, na semana subsequente ou dentro do mesmo mês. Banco de horas é quando você compensa as horas dentro de 6 meses ou 1 ano. Então, antes da reforma, necessariamente eu tinha que ter um instrumento escrito entre empregado e empregador autorizando instituir o acordo de compensação. E o banco de horas. Só que o banco de horas era regulamentado sempre por norma coletiva. Pós-reforma trabalhista, existe a possibilidade de fazer um acordo tácito de compensação, ou seja, não precisa de estar expresso no contrato nem ter documento para isso. Isso é uma novidade da lei de 2017. Então, por exemplo, eu te contrato, você trabalha 8 horas e 48 minutos, você trabalha no mais do que 8 horas. Só que o sábado é seu descansado. Se você somar 8 horas e 48 minutos por dia e não trabalhar no sábado, ao final da semana você compensou os 48 minutos a mais por dia com o sábado não trabalhado. E eu não celebrei nenhum instrumento escrito, portanto o acordo é tácito e agora a legislação autoriza isso. Professor, travou? E aonde você parou? Onde Travou você perdeu? o seu vídeo, eu não consegui entender nada que você... Travou? Aonde vocês entenderam? Até onde vocês entenderam? Onde? Até onde? Professor, Oi? travou a parte da... Agora foi? Oi, professor. Então, Nicole, é o seguinte, olha, até a reforma trabalhista, eu só admiti acordo de compensação por instrumento escrito. O que é acordo de compensação? É quando você compensa as horas a mais na mesma semana, na semana posterior, até a reforma trabalhista. Pós-reforma, é quando você compensa as horas a mais na mesma semana, na semana posterior ou dentro do mesmo mês. Portanto, ao invés do empregador pagar as horas extras, ele compensa as horas trabalhadas num dia com outros que você descansa ou trabalha horas a menos. Até a reforma se exigia acordo escrito entre o trabalhador e o empregador. Pós a reforma, não se exige mais isso. Basta que essa compensação seja tácita, ou seja, eu compenso horas independentemente da gente ter feito um instrumento escrito. Entendeu? Entendi sim, professor. Aí, agora deu para ouvir legal. Aí não entraria nessa perspectiva de norma mais favorável, porque eu não estou comparando com nenhuma norma, eu só estou aplicando uma norma da legislação. Para eu comparar uma norma da legislação com um contrato, eu não falaria em norma mais favorável, porque eu só falo em norma favorável de duas legislações, CLT Constituição, CLT Legislação Esparsa, ou do que é convencionado pelos sindicatos. Agora, se de repente houver um regulamento interno que fale que de acordo de compensação, que regulamento interno não é feito para isso, e eu celebro um contrato ao contrário, aí eu aplico a condição mais benéfica. Mas nesse caso, o que você está me dizendo, você não está me dizendo que há um conflito de normas. Eu vou melhorar o exemplo. Do seu exemplo. Imaginemos que você foi contratada e aí o empregador começa a fazer assim, Nicole, você vai trabalhar de segunda a quinta, das 7 às 17, com 1 hora de janta, com 1 hora de almoço. Portanto, você trabalha 9 horas, a gente só pode trabalhar 8 horas. E a sexta-feira você vai trabalhar das 7 às 16 horas, portanto, 8 horas. Menos 1 hora de almoço, 7 horas.
Se eu somar todas as horas trabalhadas, você trabalhou de segunda a quinta, você trabalhou 8 horas e na sexta-feira você trabalhou 7 horas. De maneira com que ao final da semana deu 44 e você não trabalha aos sábados. E por que você trabalhou 1 hora a mais? Na segunda, na terça, na quarta e na quinta? Para compensar com o sábado não trabalhado. Isso é um acordo de compensação. Aí eu te contrato e não celebro o acordo. No contrato de trabalho não consta que vai haver essa compensação e não celebro nenhum instrumento escrito com você. Aí eu mando você fazer. Aí você vai, procura um advogado e fala, pô, tem direito às horas extras. Aí o advogado vai lá no artigo 59A, 59B, 60, fala, não, você não tem. A legislação atual permite um acordo de compensação tácito, ou seja, não precisa de nada inscrito para a gente fazer essa compensação. Só que aí você fala para o advogado, mas dá uma lida na convenção coletiva da minha categoria, que lá tem uma cláusula dizendo assim, para celebração de acordo de compensação de horas, há necessidade do acordo ser expresso. Aí eu aplico a norma mais favorável, porque a norma mais favorável é da convenção coletiva, dizendo que tem que ser o acordo expresso e não o acordo tácito. Entendeu? Entendi, sim. Eu não posso comparar isso com o meu contrato. Eu tenho que comparar com uma fonte normativa. Entendi. Entendeu? Agora ficou mais claro. O exemplo, sim. Muito obrigada. Imagina que estou aqui para isso. Mais alguma dúvida? Professor, Oi. eu queria pedir a recomendação de uma bibliografia, por favor. De iniciação ao direito do trabalho? Isso, por favor. Ó, a Mauri Mascaro do Nascimento e Sônia Mascaro do Nascimento, editora LTR. Se quiser, indico outros. Ele é uma leitura bem fácil e é bem legal para graduação. Todo mundo tem que conhecer o Mauri Mascaro. É um doutrinador mais antigo. Ele faleceu, mas a filha dele está atualizando os livros dele, a filha dele é desembargadora, enfim. E tem um doutrinador mais moderno que também é muito bom, que é o Luciano Martinez, que é juiz do trabalho na Bahia, editora Saraiva. Ok, professor, obrigada. Tá bom? Tá bom, ótimo, obrigada. Obrigado vocês aí. Até a semana que vem. Até, professor, Até, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, obrigado.